Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o podcast da Folha de Boa Vista, onde a gente fala sobre os principais assuntos do dia. E hoje eu trouxe a Marília Mesquita, nossa jornalista da editoria policial, mas que também fala sobre tudo. Mas assim, a gente vai começar com o policial hoje. Mais um caso que a gente noticia de estupro. Dessa vez foi envolvendo um pastor evangélico. Conta mais pra gente essa história. Oi, Neto, e para você que está nos ouvindo e nos acompanhando aqui o nosso papo de redação, isso mesmo, a gente já começa aqui o nosso podcast com esse assunto muito triste, que é de um pastor evangélico de 45 anos, que ele é suspeito de estuprar a enteada dele, que é uma jovem que tem problemas mentais. E o pai dessa menina, né, dessa jovem, ele entrou em contato com a Folha para denunciar esse caso e pedir justiça. Então eu fui lá ontem, conversei com o pai dessa jovem, que ele relatou o seguinte, que já é a segunda vez que o IML, que é as iniciais do suspeito, estupra a filha dele. No primeiro estupro, aconteceu quando a vítima tinha 12 anos, o pai dela foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, procurou a justiça, né, de um modo geral, e o suspeito ele foi preso, foi condenado aí a 12 anos de prisão pelo estupro de vulnerável, porém ele ficou aí apenas 3 anos na cadeia. Aí ele saiu da penitenciária e enquanto ele estava lá na penitenciária, o pai da menina relatou que esse suspeito, ele se converteu, virou evangélico, disse que enganou toda a família, né, dizendo que tinha virado evangélico e que tinha se arrependido de tudo. A mãe dessa vítima permaneceu casada com o suspeito e de acordo com o pai da vítima, ela ia visitar o suspeito lá na cadeia toda semana, continuou casada com ele. E quando foi agora, no mês de julho, o suspeito estuprou a menina novamente e ele só ficou sabendo disso 2 meses depois, após a vítima passar um final de semana na casa dele, e quando foi na hora de retornar para a casa da mãe, a vítima disse que não queria ir e relatou aí o que teria acontecido. Então, o pai novamente procurou a justiça para que esse homem ele seja preso e pague novamente pelo crime que ele cometeu contra a mesma vítima. No caso, ele já foi detido, né? Ainda não. Ainda não? Dia 16, agora de outubro, o suspeito e o pai, né, a família, todos os envolvidos, eles passarão por uma audiência e aí depois dessa audiência vai ficar definido se ele vai ser preso, o que vai ser decidido em relação a esse caso. Aí a gente volta num assunto sério. A gente inclusive chegou a trazer a delegada Verlânia, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, daqui de Roraima. E, assim, parafraseando ela, são várias camadas. De novo, a gente volta nesse assunto. Parece que a gente tem noticiado muito... Quando não é estupro de vulnerável, é acidente de carro. Sim. E sempre volta na camada de como as vítimas são muito vulneráveis. E aí você percebe que a sociedade ela tem uma tendência de culpar a vítima, mas não é. Nunca é culpa da vítima. Não tem como culpar essa vítima aqui, porque ela é uma jovem de 22 anos, que de acordo com o pai dela, ela tem uma mentalidade de uma criança de 3 anos de idade. Exatamente. O pai dela, ele me mostrou a foto da vítima, e quando você olha pra ela, é nítido, você percebe que ela tem ali algum problema. Ela não é dita normal, né? Ela tem uma deficiência. Então, assim, um homem que estupra, na verdade, a enteada com problemas mentais 2 vezes e se disfarça como pastor evangélico, servente de Deus ali, é mais um caso que infelizmente a gente noticia aqui e eu espero muito que a justiça seja feita, que esse homem ele seja preso e ele pague pelo que ele cometeu. Além de toda essa atrocidade, né, de um estupro do padrasto contra uma jovem vítima, de uma jovem com deficiência, a família dele, o pai dessa menina, ele relatou que a irmã do suspeito foi até uma igreja em que ele frequenta e o teria ameaçado. Ameaçou, intimidou, e aí ele foi na delegacia novamente registrar um boletim de ocorrência contra a irmã do suspeito. Então, com toda essa situação aí, todos esses 2 estupros, o pai da vítima, ele
apresentou aí vários problemas de saúde, como vitiligo, pressão alta, ansiedade. Então, assim, é uma situação muito difícil que esse pai vem enfrentando aí nesses últimos dias. Assim, é muito triste por essa vítima, por mais essa vítima, a gente vê que as vítimas não têm idade, não tem cor, são crianças de 4 anos que a gente vê passando por aqui na redação, com o mesmo caso, crianças de 11 anos, meninos também, como teve o caso daquele homem que se dizia ser treinador. Sim. Então, o primeiro ponto antes de culpar a vítima, eu acho que a sociedade tem que ver que a vítima é qualquer vítima. Como você falou até numa edição anterior, a mulher pode estar de burca, ela pode estar completamente coberta. A culpa não vai ser dela, a culpa vai ser do agressor, sempre vai ser do agressor, que está muito ciente do que está fazendo. E além disso... desculpa te interromper. E aí, tranquilo. E aí tem a segunda camada, que é dessa questão dele usar a religião para ali fugir das consequências do problema que ele causou. Isso é ruim, tanto para ele, quanto para a família e quanto para a religião. Porque eu acredito que existem muitos evangélicos que estejam escutando e acompanhando a gente nesse momento, e que estão indignados porque é alguém que usa a crença deles, alguém que usa a palavra de Deus em vão e da pior maneira possível. E tem a questão também da família da vítima, né? Dessa mãe. Assim, é muito complexo, São vários agravantes nesse caso, porque como o pai mesmo da vítima relatou, a mãe, em certos momentos, ela foi omissa. Essa é a palavra. A mãe, ela, no primeiro estupro, ele só foi comunicado 1 semana depois do crime. Não só omissa, ela foi conivente, né? Então, depois de 1 semana que a menina foi estuprada, que ele ficou sabendo, ele foi na delegacia, enfim, procurou a justiça. E aí, no caso, nesse primeiro caso, ele é o infrator mesmo, o acusado. Ele é o culpado. Então, no primeiro estupro, ele só ficou sabendo 1 semana depois. Depois que ele ficou sabendo, ele foi na delegacia e aí registrou lá todos os trâmites e o homem foi preso. A mulher continuou com ele. E aí, nesse segundo caso, ele só ficou sabendo 2 meses depois. E a mãe, mesmo assim, só foi registrar o boletim de ocorrência e dar seguimento, né, em todos os trâmites 2 meses depois. E ele falou ainda que ela ainda não queria ir. Ela disse que só mandou ele embora de casa e que pronto, estava resolvido. E o pai que insiste, né, para que a justiça seja feita e ele pague de forma legal. Outro ponto que é agravante, a gente sempre fala aqui, que os estupradores, eles nunca são desconhecidos. Eles são pessoas conhecidas, de confiança e de dentro de casa. Poucas vezes são os casos aqui em que a mulher está andando na rua e foi abordada por um homem aleatório e foi estuprada. Pouquíssimos os casos. A maioria dos casos são o próprio pai, o padrasto, irmão, tio, vizinho. Então, não é a primeira vez que eu faço matéria desse tipo. E que o suspeito, ele é uma pessoa desconhecida, muito pelo contrário. São pessoas que têm um contato muito próximo com a vítima e mora com a vítima, né? Que ele morava ali, convivia com a mãe e essa jovem aí de 22 anos. Muito triste, é muito triste. Mas agora vamos falar de coisa boa. A Câmara Municipal vai passar a disponibilizar uma sala com computadores e acesso à internet para a população. Essa medida ela vem aí para atender as pessoas que não têm acesso. A maioria da parte, estudantes, pessoas ali que precisam fazer um trabalho acadêmico que não têm acesso à internet em casa. E é uma iniciativa da Câmara Municipal, né? E vem aí para realmente ajudar a população que mais precisa. A Marília vai dar mais detalhes em relação ao horário de funcionamento em que a população pode ir até a Câmara Municipal e ter acesso à internet por meio dos computadores lá disponibilizados. Então, para você que quer utilizar a internet gratuita lá da Câmara, fique esperto. O horário de funcionamento é de acordo com o funcionamento do órgão, então, é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 1h30. Então, tá lá disponível de segunda a sexta e você pode utilizar aí esse espaço que é disponibilizado para a população. O presidente lá da Câmara, ele informou
que esse espaço a internet é de alta velocidade e a população também poderá pesquisar sobre matérias como leis municipais, projetos de lei e indicações. Então é muito importante aí esse projeto para a população, principalmente a de baixa renda, que muitas vezes não tem como ir até uma lan house ou não tem acesso à internet, a computador, e agora pode utilizar ali na Câmara Municipal, que fica perto do mini terminal. Então quem anda de ônibus ali já desce no mini terminal, faz a sua pesquisa. É isso, só sucesso. Finalmente uma iniciativa realmente de real benefício para a sociedade, para quem mais precisa. E agora, Polícia Federal. Eles deflagraram nessa quarta-feira uma operação que investigava um esquema com compra e venda de ouro ilegal vindo do garimpo. E aí, nessa movimentação de compra e venda, eles chegaram a movimentar mais de 6 bilhões, né? Isso, como que foi cerca isso? de 6 bilhões de reais movimentados aí por esse esquema de contrabando e venda de ouro extraído de garimpos, eita, quase não sai, garimpos ilegais. E durante essa operação, Neto, são cumpridos aí 2 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados, além de Roraima, Amazonas, Goiás e o Distrito Federal, que esses mandados aí eles foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Boa Vista. Então esse esquema envolveria o contrabando de ouro venezuelano, o qual entraria clandestinamente no Brasil como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas. Então, o PF aí começou as operações cedo, aqui em Boa Vista, que é a Operação Eldorado. A gente vê aí a ação do governo federal por meio das Forças Armadas em desmantelar o garimpo nas terras indígenas e Yanomami. A gente até falou sobre esse assunto, que nos primeiros 9 meses do ano passado, eram 999 hectares ocupados pelo garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. E no mesmo período desse ano, são 214. Então teve uma redução muito significativa do garimpo. E agora a Polícia Federal está aí agindo de maneira a coibir as ações advindas desse garimpo ilegal, né? Porque o ouro continua circulando e movimentando muito dinheiro na economia do Estado. Dinheiro esse que não deveria estar sendo movimentado dessa forma, porque o ouro é ilegal. Sim, vindo da Venezuela, né? Então, assim, exatamente. 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, dá para fazer muita coisa mesmo. Então, a PF ali, o governo federal, por meio das Forças Armadas, vem realizando esse trabalho aí de combate ao garimpo ilegal. Já foram presos aí mais de 30 garimpeiros ilegais. A polícia já tirou aí, já apreendeu diversos materiais vindos do garimpo, ouro, e agora aí essa operação para desarticular esse esquema de contrabando e venda do ouro. Perfeito. Lembrando que essas matérias e muitas outras matérias sobre polícia, política, esporte e saúde você encontra em folhabv.com.br. Aqui o podcast Papo de Redação está disponível no YouTube todos os dias a partir das 18 horas e também é transmitido na Rádio Folha. Lembrando que também está disponível no Spotify e no podcast da Apple. Marília, eu agradeço muito a sua participação e que em uma próxima edição a gente possa voltar com notícias boas. E, enfim, avanços para a nossa sociedade. Sim. Tchau, Neto. Tchau para você que está nos acompanhando. Até semana que vem, que eu vou entrar em mini férias, porque eu mereço. E até semana que vem. E com isso, eu digo adeus a todos e até a próxima.